Boa noite a todos. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre os princípios do Espiritismo. E eu escolhi esse tema para a gente poder conversar, porque é um tema bem básico a respeito da doutrina espírita. Algumas pessoas talvez já tenham conhecimento sobre esse assunto, e caso alguém não tenha, é uma forma de conhecer um pouquinho sobre as bases da nossa doutrina. Mas antes de falarmos sobre os princípios do Espiritismo, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é um conjunto de leis reveladas pelos Espíritos contidos nas obras de Allan Kardec. E as obras de Allan Kardec são 5 que formam a codificação espírita: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E essas obras formam o Pentateuco kardeciano e esclarecem, no modo geral, a respeito de temas como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a mediunidade, a reencarnação e a vida em outros planetas. E esses, consequentemente, são os 5 principais pontos da doutrina espírita que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Interessante ressaltar que Kardec, logo no início do Livro dos Espíritos, nos orienta que o Espiritismo é diferente do espiritualismo. O espiritualista é todo aquele que acredita na vida após a morte, acredita na existência do espírito, até mesmo na comunicabilidade com os espíritos, mas não necessariamente segue a doutrina espírita, ou seja, não necessariamente segue aquilo que está contido nas obras básicas. Uma vez que se segue aquilo que está na obra básica, você então se torna espírita. Então, no modo geral, essa seria a diferença entre o espiritismo e o espiritualismo. Interessante também ressaltar que o termo espiritismo foi criado por Allan Kardec para poder definir essa doutrina nova que surgia na França. Ele até coloca na parte inicial do Livro dos Espíritos: quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista, mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos e em suas comunicações com o mundo invisível. Pode-se crer ou não, de fato. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos, para indicar a crença a que vamos nos referir, os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando o vocábulo espiritualismo a acepção que já lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações com o mundo material e dos espíritos. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. E o Livro dos Espíritos acaba sendo o principal de todos os 5 livros da codificação. O primeiro tema dos princípios do Espiritismo que é interessante a gente falar é sobre a existência de Deus. Por quê? Porque Deus é a causa primeira de todas as coisas, é a inteligência suprema. Isso nós aprendemos logo na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Então, para a gente falar sobre qualquer outro assunto, nós primeiro temos que falar, consequentemente, sobre Deus. E na questão número 4 desse mesmo livro, Kardec faz um comentário que diz o seguinte: para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que nada pode fazer alguma coisa. Nós entendemos que Deus, então, é a inteligência primeira, ele foi quem criou tudo, foi o que criou tudo. É interessante nós analisarmos que na pergunta número 1, Kardec não questiona quem é Deus, e sim o que é Deus. Porque o Espiritismo entende que Deus não é uma pessoa, Deus não tem uma forma humana, Deus é uma energia, Deus é algo que nós ainda não conseguimos compreender. Por quê? Porque ainda somos crianças espirituais. À medida em que a gente for evoluindo espiritualmente, a gente vai conseguir
conseguindo compreender mais a Deus, porque nós vamos começar a sentir Deus nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas ações diversas. Tem até um trecho do livro Doutrina Espírita Sem Segredos, da Evelyn Freire, que ela faz essa reflexão. Ela diz que os espíritos superiores dizem que a visão de Deus constitui prerrogativa das almas mais purificadas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, encontram-se no grau de desmaterialização necessário a tal efeito. Quanto mais desenvolvemos nosso conhecimento e sensibilidade espiritual, mais, entre aspas, veremos a Deus, percebendo, entendendo e sentindo a sua divina presença e ação em tudo o que existe. Enquanto nós temos esse entendimento, nós conseguimos compreender que, mesmo nas adversidades, Deus está presente. Deus, muitas vezes, nos proporciona passar por dificuldades na vida, porque essas dificuldades vão nos fazer crescer, vão nos fazer evoluir. E quais são os atributos de Deus, de acordo com a doutrina espírita? Deus é eterno, Ele é imutável, é imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Muitas religiões acreditam que Jesus seja Deus, mas o Espiritismo traz um entendimento diferente com relação a isso. O Espiritismo entende que Jesus é um Espírito que ele modela na humanidade, que ele não é Deus, e sim Filho de Deus, assim como todos nós. Foi um Espírito criado simples e ignorante, que fez toda a sua trajetória, e hoje é o grande norte que todos nós temos que seguir. E o nosso entendimento acerca de Deus também vai se aprimorando à medida em que a gente vai evoluindo como ser humano. Muito antigamente, na época de Moisés, por exemplo, existia a crença em vários deuses, acreditava-se muito que Deus punia, e com o tempo essas crenças foram dando lugar a novas interpretações acerca de Deus. Hoje nós entendemos, por exemplo, que Deus é único, Deus ele é amor, ele não pune. Esse entendimento veio com o avanço da humanidade. E à medida que nós formos avançando, a gente vai conseguindo compreender mais um pouco sobre essa energia. E em A Gênese, no capítulo 2, no item 8, nós temos também um esclarecimento que nós não conseguimos entender a natureza íntima de Deus. Pois para compreender Deus, ainda nos falta um sentido, que só se adquire com a completa depuração do Espírito. Isso que eu acabei de explicar para vocês. O outro tema, que é um dos princípios do Espiritismo, é a imortalidade da alma. A imortalidade da alma nos mostra que nós somos espíritos imortais. Nós temos muitas vezes o hábito de falar que temos um espírito, o nosso espírito, mas na verdade nós somos um espírito e estamos com o corpo físico. A gente acaba falando de forma contrária no nosso dia a dia, Nós então somos espíritos imortais, passamos por diversas experiências, e aí entra num outro princípio que a gente vai conversar daqui a pouco, que é a reencarnação, a fim de nos depurarmos. E antes de sermos seres humanos encarnados em corpo físico, somos filhos de Deus, pois o Espírito é o princípio inteligente do universo, e entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. A Evelyn Freire esclarece isso também no livro Doutrina Espírita Sem Segredos. É importante nós termos em mente que o espírito não reencarna, de acordo com a doutrina espírita, em animais, por exemplo, como existem outras crenças espiritualistas que acreditam nisso. O Espiritismo entende que o espírito só pode reencarnar em corpos humanos, porque há toda uma evolução. Nós começamos, antes de sermos espírito, nós somos uma centelha divina, um princípio inteligente que passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, foi ganhando consciência, passou pelos reinos elementares, até posteriormente transformar em espírito e começar a habitar corpos humanos ainda muito primitivos. E fomos efetuando a nossa evolução
e chegamos aonde estamos hoje em dia. A União Espírita Mineira, no conteúdo programático voltado para a área de infância e juventude, aborda sobre esse tema, esclarecendo que a imortalidade da alma é uma das mais importantes revelações para a humanidade, pois através dela nos asseguramos que a realidade do futuro e a certeza de atingir a perfeição a que todos nós nos destinamos. Porque se nós tivéssemos apenas uma chance e nós falhássemos, Deus não seria tão justo assim, porque Ele poderia dar a um uma vida boa e ao outro uma vida de sofrimento. Então as condições foram diferentes, então consequentemente as ações de cada um vão ser diferentes também. Com a imortalidade da alma, nós entendemos que passamos por diversas experiências. A imortalidade da alma, na verdade, ela está muito atrelada com essa questão da reencarnação. E quando nós falarmos sobre a reencarnação, isso vai ficar mais claro para vocês. E no Livro dos Espíritos, temos o seguinte ensinamento: demonstrando a existência da imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida, porque nós entendemos que somos espíritos imortais e que o nosso sofrimento não vai ser eterno. Hoje nós sofremos, mas amanhã, ou daqui um caso hipotético e trágico, daqui a 1000 anos, a gente pode atingir a felicidade. Tudo depende das nossas próprias escolhas. E essa crença na imortalidade da alma, ela sempre existiu. E ela existe até em outras religiões também. Os católicos, os evangélicos, eles acreditam que algo sobrevive à matéria. Tanto que há o entendimento de céu, de inferno, de purgatório, mas não tem o mesmo entendimento que a doutrina espírita. Mas a gente vê que é um tipo de crença tão importante que sempre existiu na humanidade. E no artigo intitulado A Imortalidade da Alma no Novo Testamento, publicado no blog Mundo Espírita, o colunista José Passini nos orienta que Jesus deixou clara a lição sobre a imortalidade da alma, que foi muito bem assimilada pelo apóstolo Paulo, pois que este o vira vivo, depois da morte, na aparição que ele fizera no caminho de Damasco. A famosa imagem de Paulo encontrando Jesus e ficando cego, na verdade é uma prova da imortalidade da alma, porque como que ele viu a Jesus? Ele viu o corpo espiritual de Jesus. Quando Jesus aparece também aos seus discípulos, após ter sido crucificado, é a imortalidade da alma. E aí acaba entrando no momento único também da materialização do seu corpo físico. E prova irrefutável da imortalidade da alma foi dada na Bíblia a Pedro, Tiago e João, pelo próprio Jesus, que o levou ao encontro com Moisés e Elias, o famoso fenômeno da transfiguração, quando eles sobem no monte e acabam vendo esses dois espíritos. Também é mais uma prova de que na Bíblia existe a questão da imortalidade da alma. O outro tópico, que é um dos princípios do Espiritismo, é a reencarnação. A reencarnação é também conhecida como palingenese. É o retorno do espírito ao corpo material. É um novo nascimento, mas em um corpo diferente, nada semelhante ao antigo. Quando a gente vê nos filmes, nas novelas, que as pessoas reencarnam e voltam com a mesma aparência, é meramente ficção. Na vida real isso não acontece, a gente sempre volta com outros corpos, em outras localidades. Podemos voltar na mesma família, podemos voltar também em famílias diferentes. O fato é que nós sempre reencarnamos junto com pessoas com as quais nós temos algum tipo de afinidade. Essa afinidade pode ser positiva e pode ser também negativa, Mas nós sempre passamos por diferentes experiências. Ora nós reencarnamos com pessoas ricas, depois nós reencarnamos com pessoas muito, muito pobres, ora nós reencarnamos com pessoas com saúde, depois, dependendo de como foi a nossa
experiência reencarnatória, nós vamos reencarnar com pessoas com muitas doenças. E aí, para entender sobre isso, é interessante estudar no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a causa atual e anterior dos sofrimentos. Pois quando o motivo do nosso sofrimento não está na atual existência, invariavelmente, o motivo desse sofrimento pode estar em uma existência pretérita. E isso demonstra a questão da justiça de Deus, que é um dos atributos de Deus que a gente viu lá no primeiro tópico. Deus, como Ele é justo, Ele não nos coloca em sofrimento. Somos nós que nos colocamos em sofrimento por agirmos de forma equivocada durante as nossas experiências aqui no plano terreno. E como eu falei no tópico sobre a imortalidade da alma, nós somos criados simples e ignorantes com o objetivo de evoluir. E Jesus é um modelo que temos de perfeição, dentro, é claro, do nosso entendimento ainda imperfeito do que é ser perfeito. E o Livro dos Espíritos tem esse esclarecimento na questão número 625, o questionamento de Kardec. Qual é o tipo perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem numa simples frase: Jesus. A reencarnação, então, é uma divina oportunidade para o nosso próprio crescimento e aprimoramento. Ela é que vai proporcionar que nós, como espíritos imortais, experimentemos a justiça de Deus, com prova da misericórdia divina. E na questão 166, há uma reafirmação sobre a necessidade da reencarnação, quando Kardec pergunta, porque se nós formos analisar o Livro dos Espíritos e as outras obras básicas, a gente vai ver que Kardec ele é muito redundante. Ele faz uma pergunta, os Espíritos respondem, ele na frente faz novamente a mesma pergunta de uma outra forma e acaba recebendo, consequentemente, a mesma resposta. De vez em quando é um puxão de orelha também, porque ele já perguntou sobre aquilo e perguntou novamente. E os Espíritos sempre respondem. Mas Kardec faz isso com o intuito de ter um método científico. Porque se ele pergunta mais de uma vez a mesma coisa, ele então consegue ter provas de que aquela informação é verídica. E na questão 166, ele questiona como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se. E os Espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência, que é, no caso, a reencarnação. E como se realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? E os Espíritos respondem, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso, necessária é a prova da vida corporal. E aí Kardec questiona, até de forma redundante, a alma então passa por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Parece desse princípio resultar que a alma, questiona Kardec, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Então percebam que Kardec está sendo redundante. Já é compreensível que nós temos que passar por uma nova existência corporal. E ele mesmo assim questiona os Espíritos mais uma vez. E os Espíritos respondem de forma bem sucinta para ele, apenas com evidentemente. Como já falaram muito antes, né? E na questão 167, ele questiona qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, aonde estaria a justiça? E aí, quando ele fala aqui sobre a questão da expiação, isso nos faz refletir acerca das formas de reencarnação. A reencarnação, ela pode ser compulsória, em que o espírito
espírito ele não tem a vontade de reencarnar, mas a espiritualidade é aquilo que o obriga, porque ele não tem a maturidade para poder decidir por ele mesmo. Então, para ele poder efetuar a sua evolução, ele vai reencarnar, querendo ou não. Então, ele não participa do seu planejamento reencarnatório. Porém, esses casos são casos muito excepcionais. Via de regra, existe a reencarnação proposta ou semi-voluntária, em que se conta com o livre-arbítrio do espírito que está para reencarnar. Ele participa do seu planejamento reencarnatório e tem plena consciência e muitas vezes pede para poder vir novamente ao plano terreno. E um outro tipo de reencarnação, que é bem raro também, é a reencarnação missionária, em que espíritos reencarnam, eles já atingiram um grau elevado de perfeição, mas eles reencarnam com o objetivo de ajudar no progresso da humanidade. A mais comum de todas é a semi-voluntária ou proposta. E o processo de reencarnação, como que acontece, todo esse processo no plano espiritual, é algo bem interessante de ser estudado por vocês, tá? Porque é um tema bem complexo até de ser explicado, por isso que eu não vou entrar hoje, porque a proposta é a gente trazer algo mais simples, mas fica essa dica para vocês. Um outro tópico sobre os princípios do Espiritismo é a mediunidade. O que é a mediunidade? É a comunicação com os espíritos, de uma forma bem simples e clara para falar com todo mundo. Todos nós podemos nos considerar médiuns, porque todos nós sentimos a influência dos espíritos em nossas vidas em maior ou em menor escala. Tá? Popularmente falando, é chamado de médium aquele que tem a mediunidade ostensiva, aquele que a mediunidade se manifesta de forma muito clara. Então, para poder simplificar, sempre que eu falar médium, eu vou estar me referindo às pessoas que têm mediunidade ostensiva. No livro dos médiuns, Kardec orienta o seguinte para todos nós. O livro dos médiuns é o segundo livro da codificação, ele veio logo depois do livro dos espíritos e ele é específico para o estudo da nossa vida aqui no plano terreno em comunicação com os espíritos. Ele é um guia de estudo da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja que não corresponda às vistas da providência. Então, o médium ele vai estar assistido pelos bons espíritos quando ele está agindo em conformidade com as leis de Deus, quando ele está agindo em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Se o médium se deixa levar pelo ego, pela vaidade, pelo orgulho, ele vai ter a assessoria dos espíritos? Sim. Dos bons espíritos? Não. E sim daqueles espíritos que vibram nessa mesma sintonia. E aí Kardec orienta isso aqui, ao dizer que o egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles venham servir. Isto é tão racional que inútil fora insistir mais sobre esse ponto. Para conhecer as coisas do mundo visível, Kardec orienta no Evangelho segundo o Espiritismo, e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço, e com o microscópio, ele descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhes a mediunidade. Então, olha que interessante essa alusão que Kardec faz acerca da mediunidade como um equipamento para o médium trabalhar em prol do desenvolvimento de toda a humanidade. O telescópio, ele é utilizado para se olhar as estrelas. Um leigo pode usar o telescópio? Pode.
conseguir olhar os céus, as estrelas, da mesma forma que uma pessoa que estuda sobre isso? Não. O microscópio, qualquer pessoa pode usar e olhar. Sim. Mas vai conseguir ter o mesmo olhar apurado daquele que é cientista? Não. A mediunidade, como equipamento, é a mesma coisa. Todos que possuem a mediunidade ostensiva podem trabalhar com ela de qualquer forma e sem estudar? Podem. Vão ter a assessoria dos bons espíritos? Vão saber interpretar aquilo que está acontecendo? Não. Consequentemente, o trabalho não vai ser realizado da forma como se deveria. Por isso que há uma campanha muito grande em prol do estudo da mediunidade. É muito comum, e eu vejo muito isso na internet, por exemplo, as pessoas que possuem mediunidade ostensiva ou consideram que têm mediunidade ostensiva, como que elas podem trabalhar a mediunidade? E aí, sempre que chega esse tipo de questionamento, a gente orienta. A primeira forma de você trabalhar na sua mediunidade não é indo para a reunião mediúnica, é estudando sobre a mediunidade, para você entender o que está acontecendo com você, para você entender o que está acontecendo ao seu redor, e aí sim você vai conseguir ajudar aqueles que são necessitados, né? E tanto que no livro O Consolador, Chico Xavier, por meio do Espírito Emmanuel, quer dizer, Emmanuel, por meio da mediunidade de Chico Xavier, orienta que o médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensivamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá se habilitar no desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. A mediunidade também, de acordo com a doutrina espírita, ela é um equipamento, um dom, digamos assim, gratuito dado por Deus para nós ajudarmos uns aos outros. Nós não pagamos nada para ter a mediunidade. Consequentemente, não cabe a nenhum de nós cobrar a respeito da mediunidade. E é extremamente importante que o médium tenha controle das suas faculdades mediúnicas e realize constantemente a sua reforma íntima também. Sobre a questão do estudo contínuo, a Federação Espírita Brasileira, no documento Orientação para a Prática Mediúnica do Centro Espírita, diz que o estudo contínuo da doutrina e a serenidade moral, ou seja, a questão, não adianta ter só a teoria, você tem que ter a teoria e você também tem que praticar a reforma íntima. O estudo contínuo da doutrina e a serenidade moral são de grande valia, porque atraem os espíritos nobres que anelam por criar uma nova mentalidade entre as criaturas terrestres. Somente o estudo que habilita o periferio ao estudo da mediunidade, né? E a mediunidade é algo muito amplo de ser compreendido, né? Muitas vezes, nós quando vamos estudar sobre a mediunidade, a nossa cabeça muito explode, né? Porque os tipos de mediunidade, por exemplo, não vou entrar em detalhes aqui, porque não daria tempo, mas só para vocês terem uma noção plural de quão complexo é esse tema, alguns tipos de mediunidade que existem. Tipologia, que são pancadas, pneumatografia, que é a escrita direta, mediunidade de transporte, quando os espíritos movem objetos de um local para outro, e aí é necessário um meio de efeito físico, muito ectoplasma para isso acontecer. Psicofonia, que é a fala, muitas pessoas chamam de incorporação, mas na verdade o termo técnico é psicofonia. Psicografia, que é a escrita. Psicopictografia, que é a pintura mediúnica. A mediunidade sonambúlica, mas nem todo sonâmbulo é médium, né? Então, para poder entender se uma pessoa só é sonâmbula ou se ela está com uma manifestação mediúnica, você tem que entender sobre o sonambulismo e sobre a mediunidade sonambúlica. Fenômenos de materialização também são uma forma de mediunidade de efeito físico. Bilocação, que é quando o médium, por exemplo, está na reunião mediúnica, ele se concentra, ele se desdobra espiritualmente, vai até um outro local, fazer um socorro, volta para a reunião para poder narrar o que aconteceu. Transcomunicação instrumental, quando os espíritos se manifestam por meio de equipamentos eletrônicos.
sonhos, mediunidade curadora, de pressentimentos, audiência, evidência e psicometria, que são um tipo de mediunidade em que o médium, ele, em contato com determinados objetos, ele consegue saber o que aconteceu naquele ambiente. Algumas faltaram, eu não coloquei aqui, mas já deu para entender que é um tema muito complexo. E se você tem mediunidade ostensiva, ela não vai se manifestar só de uma forma, né? Porque a mediunidade, ela é mediunidade de forma ampla. Então, muitas vezes você está colocando no papel, uma psicografia, aquilo que na verdade você também está ouvindo. Então, tem uma mediunidade de audição ali acontecendo. Você às vezes está vendo o espírito que está coordenando o seu braço para escrever. Então, é a psicografia aliada com a evidência. Então, a mediunidade é um tema bem interessante e rico para quem gosta da parte mais científica do estudo da doutrina espírita. E como último tópico, a respeito dos princípios do Espiritismo, tem a vida em outros planetas. Mas quando nós falamos de vida em outros planetas, nós não estamos falando dos ETs que a gente vê nos filmes de ficção científica, né? Na questão número 55 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: são habitados todos os globos que movem no espaço? E os espíritos respondem que sim. Todos os globos são habitados. E vocês podem falar, mas a gente coloca lá sondas, naves, né, em Marte, na Lua, e não vê nada. Por quê? Porque a nossa vibração energética não permite que a gente veja. Aqui, nesse momento agora, existem espíritos. Está acontecendo um trabalho espiritual. A não ser que alguém tenha mediunidade de evidência, né, não está vendo via de regra. Mas está acontecendo. É a mesma questão com a vida em outros planetas. A gente não consegue ver a vida em Marte, mas existe a vida em Marte, né? Outros planetas, talvez, os seus humanos de lá, tentem ver a Terra e quando chegam aqui não veem nada, porque não estão na mesma sintonia, na mesma frequência que a gente, né? O homem terreno está longe de ser, como se supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Até Emmanuel esclarece que grande parte da humanidade terrena, ela, na verdade, vem de Capela, né, do sistema Capela, né, do planeta Capela. Não lembro agora se Capela é um planeta ou um sistema. É um planeta, né? Porque a humanidade não chegou à evolução necessária. Então, os habitantes foram exilados para a Terra, que estava compatível com o nível de evolução deles. E isso vai acontecer aqui na Terra quando nos tornarmos um planeta regenerado. Nós, quando não estivermos na mesma sintonia, nós então vamos ser exilados para outros planetas equivalentes à nossa moralidade, né? Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Até porque é uma questão racional também nós pensarmos que o universo é imenso e só a Terra existe vida. Só tem a gente aqui existindo inteligente, seres superiores. Não tem mais nada, ninguém, nenhum planeta, nenhum ser que é mais inteligente que a gente. Isso demonstra, inclusive, o nosso orgulho, o nosso ego, de achar que não existe vida em Marte porque não tem oxigênio, né? Por exemplo, não tem água. Mas quem disse que as pessoas que vivem em Marte precisam de água? Eles podem não precisar de água. Eles podem viver, talvez, de forma subterrânea. Por que não? Isso é compreendido também quando nós estudamos a questão número 56, em que Kardec questiona se todos os mundos possuem a mesma constituição física. E os espíritos respondem que não, de modo algum se assemelham. Então, se os mundos não possuem a mesma constituição física, os seres humanos que habitam neles
possuem a mesma constituição física. Nós, aqui na Terra, seres humanos com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, somos aqui na Terra. Outros planetas, os espíritos, encarnados lá, humanos, podem ter outras formas. Eles podem se reproduzir de uma forma totalmente diferente da nossa. E assim como os espíritos progridem, os planetas também progridem. Entra nessa questão que eu estava explicando sobre a Capela e sobre a Terra também. E algumas dicas de leitura para vocês sobre esse assunto, porque é um tema também muito complexo de ser abordado. Textos da Revista Espírita do ano de 1858, mês de março. Kardec aborda sobre a pluralidade dos mundos, então ele vai trazer informações sobre a vida na Lua, sobre a vida em Mercúrio, em Saturno e Júpiter, por exemplo, além de abordar outros mundos também. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, ele revela como os extraterrestres, oriundos da constelação de Cachoeiro, exilados de Capela, vieram para a Terra. Então, é uma leitura interessante. O livro Cartas de uma Morta, do Espírito Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier, inclusive, o único livro que ela psicografou, ditou, revela as belezas de Saturno e explica como que é a vida em Marte. E no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel faz uma análise sobre a vida em outros planetas. É muito interessante também para quem deseja estudar. Tá? Essas informações eu peguei do programa de Filosofia e Ciências Espíritas da FEB, no estudo aprofundado da doutrina espírita. E com isso, espero que vocês todos tenham gostado dessa palestra, desse breve esclarecimento sobre os princípios da doutrina e que busquem estudar um pouquinho mais sobre o Espiritismo.